Bom dia, queridos. Continuamos com a palavra de Deus para o nosso coração e continuamos ainda com a vida do profeta Elias, tirando lições para nós, né? No capítulo 19 ainda do livro de 1 Reis, no versículo 11 até o versículo 13, diz assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Veja só, quando nós olhamos para esses textos em que Deus se manifesta ao homem, isso tanto no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como nós podemos ouvir a história da vida das pessoas que têm convicção. Eu, pessoalmente, já tive experiência de sentir Deus falando comigo, sentir que era a mão de Deus, a voz de Deus, sentir que Deus estava nos direcionando. Isso é algo extraordinário. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas costumam bitolar, costumam botar Deus numa caixa e dizer assim, ele só fala assim, só fala assado. Não, Deus fala com o ser humano como ele quer. O que muitas vezes acontece é que algumas pessoas estão alheios a isso. Não querem ouvir, não estão atentos, não têm comunhão com Deus e por isso não conseguem entender que é Deus que está falando. Então, o que eu quero dizer para você? Esteja atento à voz de Deus, tenha uma comunhão íntegra, intensa com Deus, diariamente, leia a Bíblia, ore, busque Deus e Ele vai falar, Ele está falando. Não seja insensível à voz de Deus. Houve o fogo, houve terremoto, muitas coisas aconteceram, mas no silêncio Deus falou com Elias. Deus quer falar ao seu coração também, esteja atento a isso. Vamos orar? Ó Pai amado e eterno, poderoso Senhor, maravilhoso Deus, continue, Senhor, a falar conosco. Pai, mesmo quando em algum momento nós não percebemos, não entendemos que é o Senhor, insiste, Deus, em falar conosco, para que possamos ouvir, compreender, entender e viver os teus propósitos para a nossa vida. Pai, eu oro por pessoas que podem estar aí alheios, sem estar entendendo. Ó Senhor, toca nessa vida. Eu oro por pessoas enfermas, Senhor. Eu oro pela segurança do nosso Estado, pelos nossos governantes. Eu oro por saúde para aqueles que estão enfermos, ó Deus, e por o consolo do Teu Espírito naqueles que estão enlutados, Pai. Toca nestas vidas. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Que o eterno poderoso Deus nos guarde e nos abençoe. Beijo no seu coração. Grande abraço do seu pastor.